Mais uma vez, bem-vindo a este lugar especial, onde todas as quartas-feiras a gente se encontra para podermos meditar na Palavra de Deus e, naturalmente, como toda quarta-feira, também para orar ao Senhor. Hoje é um dia especial, é um dia em que Deus nos acordou com vida, é um dia em que as nossas esperanças se renovaram e porque a misericórdia do Senhor se renovou para cada um de nós mais uma vez. Queridos, neste momento nós queremos dar a você a oportunidade de mais uma vez fazer o seu pedido de oração. Eu sei que nós precisamos nos acostumar com isso. Já tem 2, 3 meses que estamos nesta vida, mas devemos entender que, independente do formato, estarmos aqui na igreja ou então nos nossos lares, nós temos um Deus que nos escuta. Então, mais uma vez, por favor, chame aí o seu povo, reúna a sua família, eleve a Deus uma prece de agradecimento ao Pai, também faça o seu pedido de oração. E mais uma vez eu te falo, se você deseja enviar o seu pedido diretamente para o pastor, está aí o meu número, você pode fazer isso. E eu te prometo, amanhã cedo eu estarei ajoelhado na presença do Senhor e apresentando a Ele a sua necessidade. Então nós vamos ouvir agora uma música, um louvor especial. E enquanto nós ouvimos o louvor, é o tempo que você tem aí na sua casa para poder fazer o seu pedido de oração. E daqui a pouco a gente volta então pedindo a bênção de Deus para o seu pedido. Moldado pelo Senhor.
Neste momento agora eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez obrigado por estarmos na Tua presença. Mais uma vez obrigado, Senhor Deus, porque apesar de não estarmos no mesmo lugar, ainda estamos juntos, ligados ao Senhor. Muitas famílias fizeram seus pedidos de oração. E mais uma vez nós queremos apresentar diante do Senhor todas as necessidades dos seus filhos. Eu oro, Senhor Deus, pelos enfermos, eu oro pelas famílias que perderam um ente querido, pelos enlutados, que o bálsamo do Senhor seja colocado em seus corações, para que isso possa aplacar a dor que eles estão sentindo neste momento. Eu oro por aqueles, Senhor Deus, que estão com problemas financeiros, que o Senhor os abençoe. Una também, Senhor Deus, as famílias, que todos possam estar ligados em Ti e que, ao ligarmos ao Senhor, nós possamos estar juntos também uns dos outros. Pai, agora é hora da palavra, agora é hora da Bíblia. Nós queremos te pedir mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito, fala-nos por meio da palavra. Que nós possamos nos sentir, Deus, nessa noite mais uma vez incluídos e que possamos ouvir claramente a voz do Senhor falando diretamente ao nosso coração. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então no capítulo 7 do livro de Hebreus. Olha como passa rápido, a gente já passou da metade do livro. E pessoalmente para mim, eu quero dizer para você que está sendo uma experiência incrível, a cada semana preparar um sermão de um capítulo novo do livro de Hebreus e entender como que essa carta que foi tão pertinente e relevante para os cristãos do primeiro século é para nós hoje. Mais uma vez a gente bate na tecla que todo o livro de Hebreus, toda essa grande carta foi escrita com o propósito de encorajar pessoas que estavam desanimadas, né? E quem de nós em algum momento não desanima? Mas o segredo para a gente continuar andando é sempre a gente olhar para Jesus. É sempre a gente olhar onde estávamos, onde estamos e reconhecer que agora estamos melhores. As comparações, elas são muito boas, elas são muito úteis para nos fazer entender algumas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo. Eu quero então convidar você a ler o capítulo 7 do livro de Hebreus. Você já está com a sua Bíblia. Nós vamos ler os primeiros 3 versos, comentar e aí a gente vai seguindo. Diz assim o versículo 1: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Este permanece sacerdote perpetuamente. A partir então, aqui do capítulo 7, o autor de Hebreus, ele busca então dignificar o sacerdócio de Jesus Cristo, comparando o sacerdócio que ele exerce hoje com o sacerdócio de Arão. Vale a pena lembrar que essas pessoas que receberam essa carta queriam voltar exatamente para Arão, queria voltar exatamente para aquele sacerdócio que foi firmado sob a descendência de Arão. E então eles julga necessário então fazer uma comparação agora do sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, com o sacerdote arônico. Agora, para tanto, queridos, é necessário a gente entender quem é Melquisedeque. Eu te pergunto, você já ficou curioso para saber quem é esse ser? E eu sei que você já talvez tenha ouvido muito sobre esse personagem bíblico e sobre ele muito se fala. Quem é? Quem representa? Hoje, por meio da palavra de Deus, nós vamos chegar à conclusão acerca desse assunto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra sacerdote em latim significa pontifex, ou seja, é um construtor de pontes. O sacerdote é aquele que, digamos assim, facilita o acesso entre 2 pontos. E naturalmente nós estamos falando que um desses pontos é o pecador e o outro é Deus. O sacerdote é um homem cuja função
consiste basicamente em estender uma ponte entre o homem e Deus. Agora eu te pergunto, de que maneira que ele faz isso? Antigamente o sacerdote, ele era aquela pessoa que esperava o pecador diante do tabernáculo com a sua oferta. E por que esse pecador chegava com a sua oferta? Porque ele havia cometido pecado. E a lei especificava claramente, olha, a alma que pecar, essa morrerá. O indivíduo que não queria morrer, ele devia então trazer um sacrifício pelo seu pecado. O sacerdote era aquele então que aceitava o sacrifício. O sacrifício ele tinha uma função básica. A Bíblia diz em Isaías 59, o versículo 2, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça. Entende isso? Então, se o pecado fazia essa separação entre Deus e o pecador, o que é que o sacerdote fazia? Ele fazia uma ponte. De que maneira? Aceitando o sacrifício para que este pudesse tirar o pecado do homem, para que ele pudesse ser naturalmente aceito por Deus. Então, daí você entende a função, essa função de estreitar os laços. Agora, a gente entende que o sacrifício, na verdade, ele tira o pecado, mas tudo na teoria. Porque todos os sacrifícios que a gente vê sendo realizados no Antigo Testamento, era tudo uma sombra. Era um tipo que apontava para um antítipo. Ou seja, o verdadeiro ainda viria. E é por isso que Hebreus diz que sangue de bodes e de touros não pode efetivamente tirar pecado. Não havia, queridos, escape para o distanciamento humano de Deus, que era consequência do pecado. Então, o problema consistia em que nem todos os esforços do sacerdócio e todos os sacrifícios podiam restaurar a entrega perdida ou fazer com que o pecador recuperasse a sua familiaridade com Deus. Então, se a gente entende que estes sacrifícios, eles eram, digamos assim, ineficazes para o problema do pecado, a gente precisa entender agora o que um sacerdote verdadeiro poderia fazer para, de uma vez por todas, erradicar o pecado. E é aí que entra o nosso personagem, que daqui a pouco a gente vai, então, entrar nele. Então, portanto, segundo o autor de Hebreus, se requeria um sacerdócio novo e diferente. E também um sacrifício novo e eficaz, porque o primeiro não cumpria todos os requisitos. De outra maneira, o caminho à presença de Deus jamais seria aberto. Ou seja, quando Satanás tomou esse mundo de assalto, ele pediu um sacrifício, ele pediu um resgate, e esse resgate era a morte do próprio Deus, e somente o sangue do próprio Deus poderia expiar o pecado da raça humana. O autor de Hebreus, então, ele vê em Jesus Cristo como sendo o único sumo sacerdote que pode abrir o caminho a Deus e chama o sacerdócio de Jesus um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, você pode se perguntar, mas pastor, de onde ele tirou essa ideia? De onde ele tirou essa ideia de dizer que o sacerdócio de Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque? Eu quero te levar no Salmo 110, vamos lá. Salmo 110 e o versículo 4. E, naturalmente, foi daqui que o autor da carta tirou esse pensamento. Eu leio com você assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, há uma outra passagem ainda, que está em Gênesis, a gente não vai ler, mas depois você pode fazer isso. Em Gênesis 14, de 17 a 20, que fala que quando Abraão ele estava voltando de uma guerra, e com os despojos dessa guerra, ele se encontra com quem? Ele se encontra com um sumo sacerdote, e o nome dele, Melquisedeque. E ele então paga os dízimos a Abraão, devolve os dízimos dos seus despojos para aquele ser, para Melquisedeque, que era sumo sacerdote. Então, para a interpretação do autor, essas duas passagens, elas constroem uma imagem do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E do que significa também esse sacerdócio? Agora, mas antes de entrar em seu procedimento, a gente deve compreender o método judaico de interpretação das Escrituras.
Então, uma coisa que é importante você prestar atenção, que para o autor de Hebreus, ele faz aqui a interpretação que qualquer rabino faria se estivesse lendo o texto bíblico. Para a interpretação do autor, é essencial perceber que os intérpretes judeus, eles consideravam completamente justificados em argumentar não só sobre o expresso, mas sobre o silêncio das Escrituras. Ou seja, não apenas naquilo que é dito, naquilo que é falado, que está escrito, mas também naquilo que não é dito. Não sei se você me entendeu, mas eles interpretavam a Bíblia pelo que estava e também pelo que não estava. Você vai entender isso. Em outras palavras, eles podiam construir um argumento não só do que a Escritura dizia, mas também do que ela não dizia. De fato, nessa passagem, o autor de Hebreus baseia seu argumento tanto no que a Escritura não diz de Melquisedeque, como também por aquilo que realmente ela diz dele. Agora, nós precisamos agora traçar algumas diferenças entre a qualidade do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, da qualidade do serviço comum aarônico existente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de Melquisedeque, e eu preciso que você volte agora para o capítulo 7 de Hebreus, para que a gente possa então traçar esses paralelos. Olha o versículo 3, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Uma primeira coisa aqui que aparece é que Melquisedeque não tem genealogia. E é interessante que isto é exatamente o contrário de Gênesis. Quando você lê o primeiro livro da Bíblia, você percebe que cada pessoa tem uma origem. É filho de fulano. Lá fala quantos anos essa pessoa viveu e morreu, quem ele gerou. Então as pessoas ali, elas são catalogadas. Aqui é exatamente o contrário. Constantemente a gente encontra ali a lista de antepassados de alguém. Mas Melquisedeque aparece em cena como se não proviesse de nenhuma lista, isto é, em si mesmo, fora do costume. Então isso causa espanto. Quem era esse homem? Da família de quem? De onde vem? De quem que era filho? Agora, outra coisa importante. É o contrário das regras que governavam o sacerdócio aarônico. O sacerdócio de Arão tinha toda uma base para alguém ser sacerdote. Então, vejamos aqui algumas diferenças. Este sacerdócio dependia inteiramente da ascendência. Eu estou falando do aarônico. Ou seja, quem poderia ser sacerdote era apenas os descendentes de Arão. Então, não importa se a pessoa tinha capacidade ou ela não tinha capacidade. Se ele provasse que era descendente da família de Arão, ele seria sacerdote. A pessoa que poderia ter todas as capacidades do mundo, mas se ele não fosse da árvore genealógica, ele não assumiria o cargo. Quando você lê, por exemplo, Esdras e Neemias, muitas pessoas voltaram do cativeiro e se buscou estabelecer o sacerdócio. Então, quem que seria o sacerdócio ali no período da reconstrução? Somente aqueles que pudessem provar genealogicamente que eles pertenciam à família de Arão. Muitos que não conseguiram provar, não assumiram o cargo. O judeu levava isso muito a sério. Então, aqui você já percebe essa diferença básica. Por outro lado, se alguém podia ostentar uma árvore genealógica que chegava até Arão, nada na terra o impedia de ele ser sacerdote. Ele só precisava provar que ele era da família de Arão. Agora, para eles, a genealogia era literalmente tudo. Ou seja, o que importava para o sacerdócio aarônico era a genealogia. Então, desta maneira, a primeira diferença entre o sacerdócio de Arão e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque era esta: o sacerdócio de Arão dependia da ascendência genealógica, o de Melquisedeque das qualidades pessoais, e só destas. Você conseguiu entender? Então, antigamente, o indivíduo poderia ser o mais capaz, o melhor pastor, mas se ele não fosse da descendência de Arão, ele nunca seria sacerdote.
O contrário também era verdade. Ele podia não ter lá tantas qualidades, mas se fosse da família de Arão, se pudesse provar, ele seria sacerdote. Já no caso de Melquisedeque, não. Aqui ele é sacerdote pelas suas qualidades e não pela sua genealogia. O sacerdócio de Melquisedeque era baseado no que ele era e não no que ele tinha herdado. Olha como é interessante. Então, como expressa um determinado investigador, é a diferença entre um direito baseado na legalidade e um direito baseado na personalidade. Alguém poderia provar pela lei que ele podia dizer, olha, legalmente eu posso ser sacerdote. Melquisedeque, com base na sua personalidade, no seu caráter, no que ele era, ele podia dizer, eu sou um sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo. Em primeiro termo, e sobre tudo o novo sacerdócio se baseia nas qualidades pessoais e apenas nessas qualidades. O que significa Melquisedeque? A própria Bíblia diz aí que primeiro se significa rei da justiça e também se interpreta rei de Salém, ou seja, rei da paz. E por aí a gente já vai tendo uma senha daquilo que significa esse nome. Quando diz que ele é um rei da paz, naturalmente a gente faz um link com alguém lá em Isaías 9, onde o profeta registra que ele nasceria e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e o quê? E príncipe da paz. Então, a gente vê que Melquisedeque, ele não tinha pai, ele não tinha mãe e ele não tinha genealogia alguma. Então essa é uma característica marcante. Mas novamente o escritor ele vai ao silêncio da escritura. Não se nos diz algumas coisas. O que é que não se diz? Quando Melquisedeque começou o seu sacerdócio, nem quando terminou. Isso a Bíblia não fala. Não fala quando nasceu, não fala quando morreu. Ela se cala. Por isso, queridos, se deduz que Melquisedeque não tem princípio e não tem fim. E que o seu sacerdócio perdura para sempre. E é por isso que muitos teólogos, comentaristas da Bíblia, eles afirmam que Melquisedeque é, na verdade, um tipo de Cristo, que também não tem princípio, que também não tem fim, que é um rei que governa com base na justiça e também é príncipe da paz. Disto nós podemos reunir aqui 5 grandes qualidades do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos ver. A primeira, ele é um rei de justiça. 2, é um sacerdócio de paz. Terceiro, é um sacerdote de estirpe real, porque Melquisedeque era rei. Quarto, é pessoal e não herdado, porque não tinha nem pai, nem mãe e nem genealogia. E por último, é eterno, porque não tem nascimento, não tem morte e seu sacerdócio não tem princípio e também não tem fim. Olha que coisa maravilhosa. Então, supondo que tudo isso seja verdade, como pode-se provar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior e maior que o sacerdócio de Arão? Como que se provaria isso? Para provar, o autor então se apoia em 2 pontos do que Gênesis relata sobre Melquisedeque. Em primeiro lugar, ele diz que, versículo 4, e eu quero considerar com você, diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Olha o verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. E o verso 10, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu
ao encontro deste. Melquisedeque, ele recebeu dízimos de Abraão, como uma pessoa que não tinha nenhuma conexão racial, e de fato foi o fundador da nação judia. Abraão é o pai da nação. Mas você percebe aqui que Melquisedeque não tem conexão com ele. Não parece ser da família dele. Além disso, exigiu-lhe os dízimos, não porque uma lei lhe desse direito, mas por um direito pessoal e indisputável. Ele não precisava de uma lei que lhe dissesse assim: olha, vá lá e receba de Abraão os seus dízimos. Ele tinha direito. Por certo que isto o coloca acima do sacerdócio comum. Era algo diferente. Agora, em segundo lugar, a Bíblia diz, e acabamos de ler, que Melquisedeque abençoou Abraão. Agora, o que é interessante? É sempre o superior que abençoa o inferior. Portanto, Melquisedeque era superior a Abraão, que foi o fundador da raça judia e o único destinatário das promessas de Deus. Por aí você percebe que Melquisedeque era muito especial. Porque nunca um inferior poderia abençoar o superior. Era sempre o contrário. O superior abençoava o inferior. Portanto, aqui fica mais claro ainda da supremacia do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio de Arão. Isso efetivamente dá a Melquisedeque uma condição insuperável. No versículo 11, a gente lê assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então a pergunta é óbvia: se o sacerdócio de Arão fosse completo, se ele fosse eficaz, qual a necessidade de se dizer que havia, digamos assim, uma necessidade de ter um outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Então não haveria necessidade. O próprio fato da promessa de um novo sacerdócio mostra que o sacerdócio antigo ele era inadequado, ele era insuficiente. Chegaria um tempo que ele não teria mais validade. Se o sacerdócio antigo ele tivesse completado a função de levar os homens à presença de Deus, então não se teria requerido mais um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Como já falamos, muita coisa que a gente encontra na velha aliança, ela aponta para uma realidade no Novo Testamento, ou seja, uma sombra apontando para uma realidade onde a salvação ela é melhor compreendida. E além disso, a introdução do novo sacerdócio é algo revolucionário. Por que ela é revolucionária? Porque, de acordo com a lei, todos os sacerdotes deviam pertencer a uma única tribo. Você sabe que tribo é essa? A tribo de Levi. Você acertou. Então, todo sacerdote só poderia descender de Levi. E eu te pergunto, você sabe de que tribo era Jesus? Jesus era da tribo de Judá. Ou seja, em Israel havia um conceito muito claro entre eles, que tanto reis quanto sacerdotes descendiam cada um de uma tribo específica. Se todos os sacerdotes descendiam de Levi, todos os reis descendiam de quem? De Judá. Ou seja, o reinado, a monarquia, ela se baseava nessa tribo, a tribo de Judá. O sacerdócio na tribo de Levi. E agora nós vemos alguém que veio de Judá e se torna o quê? Sumo sacerdote. Jesus então torna-se as duas coisas. Ele tanto é rei, quanto também ele é sacerdote. Coisa interessante. E uma outra coisa que a gente viu no versículo 4 do Salmo 110 que a gente leu, é que Deus fez um juramento. E geralmente um juramento ele é necessário quando? Quando é necessário um juramento? É quando, digamos assim, a coisa é desafiadora, a coisa é difícil e alguém naturalmente tem dúvida da tua palavra. Então quando alguém duvida de você, você fala o quê? Olha, eu juro. Mas eu te pergunto, será que a palavra de Deus não teria credibilidade? Haveria necessidade de Deus jurar? Mesmo não havendo necessidade, porque Deus não é homem para mentir,
ele faz questão de jurar. E ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O novo sacerdote é interessante também. No versículo 27, gostaria que você desse uma olhada no capítulo 7, fala assim: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Nesse novo sacerdócio não haveria necessidade do sacrifício. Por quê? Porque de uma única vez ele fez apenas um sacrifício que então expia todos os pecados da humanidade. O sacerdote ordinário teve sempre que oferecer sacrifícios por seu próprio pecado antes de poder oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. Mas Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, não tem pecado e não necessita oferecer sacrifício por si mesmo. Louvado seja Deus por isso. O novo sacerdote não precisa repetir ininterruptos sacrifícios. Ele oferece um sacrifício perfeito que nunca precisa se repetir, porque ele abriu para sempre o caminho para Deus. Quer dizer amém? Jesus Cristo abriu para sempre o caminho para Deus. Não há necessidade de que ele repita sacrifícios para que nós possamos nos achegar confiantemente ao trono da graça de Deus. Queridos, agora há uma necessidade de a gente fazer aqui um breve resumo do sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro, Jesus, ele é um sumo sacerdote cujo sacerdócio não depende de alguma genealogia, mas sim de si mesmo e só de si. 2, Jesus é sumo sacerdote que vive para sempre, nunca morre, amém? E porque ele vive, a gente pode crer no amanhã. Jesus é o sumo sacerdote sem pecado e que, portanto, nunca precisa oferecer sacrifício algum por seu pecado. Jesus é o sumo sacerdote que, ao oferecer a si mesmo, ele fez o sacrifício perfeito e já não se requer mais sacrifício nenhum. O sacrifício que abre o caminho a Deus foi feito uma única vez e para sempre. Então, a função do sacerdote é abrir as portas do acesso para Deus. E Jesus fez de uma vez para sempre, realizando definitivamente o que o sacerdócio comum jamais poderia fazer: nos dar acesso ao Pai. Dessa maneira, nós vemos quais que eram as ideias gerais que estavam na mente do autor de Hebreus quando ele escreveu a essa igreja. E, finalmente, Jesus ele pôde realizar o que nunca pôde realizar o sacerdote antigo. Sabe o quê? Nos dar acesso ao seu Pai. E como que ele faria isso? O que é que priva o homem do acesso a Deus? Eu te pergunto, o que é que levanta barreiras? Você se lembra do que eu disse no início do sermão? Os nossos pecados, como diz Isaías 59:2, fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Queridos, existe basicamente duas coisas que Jesus Cristo ele deseja retirar. Ele deseja tirar para que você possa ter acesso a Deus. A primeira coisa é o temor. Enquanto o homem tem medo de Deus, ele jamais pode se sentir à vontade com Ele. E Jesus veio exatamente para isso. Ele veio passar para nós qual que era a imagem de Deus. A missão de Jesus Cristo nessa terra, ela era múltipla. Ele veio com um propósito definido de dar a sua vida em resgate de muitos. Mas sabe uma coisa que Jesus veio também fazer a essa terra? Ele veio dizer para as pessoas quem é Deus. A imagem que as pessoas sempre tinham de Deus era de um Deus como um policial cósmico que ficava olhando as pessoas, observando aquelas que estavam fazendo alguma coisa errada para que ele pudesse lançar um dardo e castigar aquela pessoa pelos seus pecados. É interessante que quando Jesus conta aquelas 3 parábolas no livro de Lucas, ele conta a parábola de um pastor que perde uma de suas ovelhas e sai à noite até encontrá-la. Ele fala também de uma mulher que perde uma de suas moedas e varre a sua casa
acende as lamparinas, abre as janelas até encontrar moeda e faz uma festa quando encontra. E a última das 3 parábolas é aquela em que um filho sai de casa e um pai todos os dias vai para a porta esperando o seu filho voltar. É como se Jesus quisesse dizer assim para a sua audiência: olha, meu pai é que nem esse pastor que perdeu aquela ovelha. Meu pai é que nem aquela mulher que perdeu uma de suas moedas. Meu pai é que nem aquele homem que perdeu um de seus filhos. E todas as vezes que a gente perde uma coisa de valor, nosso coração aperta. Todas essas manifestações do amor de Deus que Jesus estava demonstrando, era simplesmente para passar para as pessoas a imagem correta de quem é Deus. E é por isso que um dos discípulos em algum momento disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso já é suficiente. E você lembra da resposta de Jesus? Ele fala assim: Felipe, eu tenho estado com vocês há tanto tempo e você ainda tem coragem de me perguntar: mostra-nos o Pai? Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo veio mostrar para todas as pessoas de que no céu não existe um Deus bravo, zangado e um outro Deus bonzinho. Não, o Pai e o Filho são um. Deus é amor. Amém por isso? Então Deus quer tirar de você esse temor, esse medo de Deus. Nós podemos nos achegar confiantemente aos braços do nosso Senhor e sermos envolvidos pelos seus braços. E uma outra função de Jesus: ele veio tirar o pecado. O pecado é ofensivo a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você que é um pecador, que nem eu sou pecador. Todos nós teremos que comparecer perante Deus. Quando nós cometemos um erro, quando somos indiciados no inquérito judicial aqui nesse mundo, a lei diz que você não pode comparecer diante de um juiz sem um advogado. E essa questão ela é tão séria que se você não tiver dinheiro para pagar um advogado, o Estado te indica um. Porque ele entende que você precisa, que você não pode chegar diante do juiz sem alguém para te defender. Queridos, quando nós nos achegamos perante Deus, nós precisamos também dessa ponte que nos liga a Ele. Quando você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e especialmente quando você tem Cristo como seu substituto, você pode se achegar confiadamente, porque você não chega confiado na sua bondade, você não chega confiado na sua justiça, você chega confiante naquele que te representa, naquele que você aceitou, naquele que deu a sua vida, que fez um sacrifício perfeito. E é por isso que quando você se ajoelha diante de Deus, quando você confessa os seus pecados, e quando você fala assim: Deus, eu lhe peço isso em nome de Jesus, o filho se apresenta ao pai e fala assim: Pai, perdoa ele, eu morri por essa criatura também. E é assim que somos aceitos. E é assim que o sacrifício de Jesus nos aproxima de Deus. E é assim que por meio dele nós temos paz com o nosso Deus. Louvado seja Deus, porque nós temos Jesus Cristo que está à direita de Deus e intercede por nós. Que Deus nos abençoe e que esta compreensão do ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo possa elevar a nossa confiança e a nossa certeza: nós vamos nos salvar, porque nós confiamos naquele que deu a sua vida por nós. Que você possa se alegrar nessa certeza de que você tem alguém por você lá no céu que te representa diante do Pai Celestial. Que Deus nos abençoe. Eu convido você nessa hora para que a gente possa fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque na Tua bondade, na Tua misericórdia, o Senhor tomou sobre si mesmo o peso dos nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, a penalidade das nossas iniquidades. Muito obrigado, Senhor Deus, porque por meio de Jesus Cristo, nós podemos de forma confiante nos achegar até o Senhor e saber que o Senhor nos aceita, e não nos aceita pelo que fazemos, e não nos aceita porque somos bonzinhos, mas nos aceita porque nós aceitamos Jesus Cristo
como o único Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ser a nossa ponte. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ser o nosso representante nas cortes celestiais. Muito obrigado, Deus, por ter nos salvado por meio do sangue do Teu Filho derramado naquela cruz. E que todos aqueles que agora estão tendo contato com esta verdade, ouvindo essa oração, possam aceitar esse sacrifício e dizer amém. E é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos e confiamos. Amém.